Meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Vamos começar uma nova etapa no nosso discipulado. Nós vamos estar falando sobre as 42 estações. Oportunidade tremenda de entendermos o que isso significa. O povo de Israel saiu do Egito e, à medida que a nuvem que os seguia, que os cobria, ia liderando a caminhada deles em direção à terra, essa mesma nuvem parava em alguns lugares para que lições fossem aprendidas, e a partir daí, quando a nuvem se movia, eles levantavam o acampamento, eles partiam em direção à terra prometida. Vamos ler Números, capítulo 33. Livro de Números, capítulo 33, versículo 1 e 2. São essas as caminhadas dos filhos de Israel que saíram da terra do Egito segundo os seus exércitos, sobre as ordens de Moisés e Arão. Escreveu Moisés as suas saídas, caminhada após caminhada, conforme o mandado do Senhor. E são essas as suas caminhadas, segundo as suas saídas. A palavra caminhada aqui pode ser traduzida também como estação, jornada, partida ou o ato de levantar acampamento. Palavra hebraica maca. Queridos, é tremendo. Esse, particularmente para mim, é um assunto maravilhoso, porque fala sobre uma das coisas mais maravilhosas do entendimento de uma nova criatura que tem tido a mente renovada. Fala da carreira cristã. Então nós sabemos que o povo de Israel saiu do Egito livres pelo sangue do Cordeiro nos umbrais das suas portas, alimentados com a comida do Cordeiro e libertados do juízo de Faraó. Sabemos que tudo isso são figuras para a nossa salvação, nosso processo de salvação. Nós também estávamos mortos, escravizados nos nossos delitos e nos nossos pecados, presos na sepultura do pecado, simbolizado pelo Egito, cujo príncipe desse mundo é Satanás. E o Senhor, na cruz do Calvário, venceu Satanás, expôs publicamente, pisando a cabeça da serpente, nos protegeu, não com as nossas atribuições individuais, qualidades, mas nos protegeu com o sangue do seu próprio Filho. Passou por cima de nós, não efetuando julgamento sobre nós. Fomos livres. E quando saímos do Egito, meus irmãos, há uma caminhada gigantesca até chegar ao propósito, que no Antigo Testamento é simbolizado pela terra de Canaã. A primeira estação, que nós vamos ver semana que vem, fala da saída de um lugar chamado Ramsés. E a última estação fala da travessia de um lugar chamado Jordão. Aquele que desce. Todos os homens de Deus que entraram no reino dos céus, obrigatoriamente precisam atravessar o Jordão. O Jordão é a última estação. O Jordão é a última etapa. É quando, finalmente, o Senhor nos tem por completo. Quando o velho homem, a velha natureza, é finalmente vencida por completo. Josué deixa um memorial de pedras dentro do Jordão, simbolizando a morte de Cristo, obviamente em primeiro lugar, mas também a nossa morte, a morte do velho homem na cruz. E ao atravessar o Jordão, ele erige um novo altar, também de 12 pedras, simbolizando dessa vez a ressurreição de uma vida nova. E entre a primeira estação e a última estação, nós temos várias estações, e cada uma delas, cada parada, cada levantar de acampamento, é uma lição. Em alguns lugares a nuvem ficava dias, as lições eram aprendidas rapidamente. Em outros lugares a nuvem pairava por anos, para que o povo de Israel pudesse aprender as lições. Isso também conosco simboliza todas as
coisas que o Senhor faz conosco para que nós tenhamos o caráter de Cristo em nós. Romanos 8, 28 e 29 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto, seu propósito. Porque o que antes os chamou, também os predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primeiro entre muitos irmãos. Então, cada estação da nossa vida natural nessa terra, ela é estabelecida para que, através das dificuldades, através das provações, através das lutas, através dos ganhos e das perdas, ou seja, através de todas as coisas, o caráter de Cristo possa ser formado em nós. Meus irmãos, nós começamos o processo de salvação quando saímos do Egito, mas a mente do Egito ainda corrói, ainda permeia os nossos pensamentos, os nossos desejos. Não foi assim que os irmãos que saíram do Egito agiam? Na primeira dificuldade, sentiam saudades do mundo, saudades do Egito. Mas a orientação é que eles continuassem a caminhar. Quanto mais andamos para frente, mais longe do Egito estamos e mais perto de Canaã estaremos. Então, esse é um dos assuntos mais maravilhosos da palavra de Deus. 42 fala da junção do número 6, repetido 7 vezes. 6, sabemos, é o número do homem. 7 simboliza a perfeição. Paulo vai dizer que os ministros do Senhor, em Efésios capítulo 4, versículo 11 ao 16, são instrumentos para a edificação do corpo de Cristo, para que todos possamos chegar à plena estatura de homem perfeito, e não sejamos mais meninos inconstantes, levados por todo o vento de doutrina. Então, queridos, nós somos instrumentalizados através dos nossos líderes, nossos pastores, nossos pais na fé, e estes, por sua vez, liderados pelo Espírito Santo. Moisés e Arão lideravam o povo, mas Deus liderava Moisés e Arão. Então, Moisés e Arão são instrumentos de Deus na vida do povo, para que esse povo pudesse crescer na graça, crescer na estatura, até que chegassem ao final dessa travessia que representa toda a nossa vida nesse curto espaço de peregrinação que nós estamos na terra. Nós somos cidadãos eternos, nós caminhamos em direção ao alvo, nós queremos a nova Jerusalém, nós queremos o reino dos céus estabelecido e a plenitude de Cristo em nós. Não nos apegamos ao deserto. Por isso que no deserto, irmãos, não devemos construir absolutamente nada. Nós devemos habitar em tendas e ficarmos atentos para que, quando a nuvem de Deus nos chamar, nós possamos rapidamente desmontar o nosso acampamento e conseguir e continuar prosseguindo em direção ao alvo definitivo. Quantos crentes têm perdido essa verdade tão básica, mas tão tremenda, que nós apenas estamos nesse mundo de passagem. João 16, 28, Jesus nos ensina isso. Ele diz: vim do Pai e entrei no mundo. Agora deixo o mundo e volto para o Pai. Essa é a nossa caminhada. É a volta para a nossa origem eterna. Irmãos, que possamos, no nome de Jesus, assumir esse compromisso de andarmos com o Senhor. Um outro texto que simboliza também esse número maravilhoso, de 42, nós vemos em Mateus 1, do 1 ao 17. Especificamente do 1, capítulo 1, versículo 17, diz que 14 são as gerações de Abraão, quando recebeu a promessa, até Davi. De Davi até a deportação da Babilônia, mais 14. E da deportação da Babilônia até o Cristo, 14. Se nós somarmos as 3 especificações desse versículo 17, 3 vezes 14, nós teremos exatamente 42. Então, desde a chamada da promessa até a manifestação desse Cristo glorioso, que Jesus inaugura como cabeça através da ressurreição, mas esse Cristo é completado, ele é
completado pelo seu corpo, segundo as palavras de Efésios, capítulo 1, versículo 18 ao 23. A igreja, o corpo de Cristo, é o pleroma, o complemento, a plenitude daquele que enche tudo em todos. Nós precisamos, irmãos, ser achados nessa realidade. Nós sabemos que um parto espiritual, celestial, foi inaugurado através da ressurreição. O cabeça saiu e se manifestou ao mundo, e agora o corpo está sendo edificado. E finalmente, cabeça e corpo alinhados, será esse homem perfeito, esse varão perfeito, esse homem Cristo Jesus, e nós na mesma natureza do Senhor. Glória a Deus, participantes dessa natureza divina, como diz as palavras do apóstolo Pedro em uma de suas epístolas. Meus irmãos, cada aspecto dessa caminhada, cada parada, cada levantar de acampamento é uma característica do Senhor em nossas vidas, tirando mais da gente e colocando mais de Cristo. Que o Senhor nos abençoe e que possamos finalmente chegar ao Jordão e atravessá-lo com ousadia, para que possamos atingir a promessa do Senhor na sua completude. Amém.